Bom, pessoal, essa daqui é a API que nós vamos utilizar, né? É a Poke API. E a Poke API, ela traz aqui, como vocês podem ver, todos os dados dos Pokémons, né? Que nós vamos utilizar aqui no nosso site. Por exemplo, se eu clicar aqui nessa URL, né? Eu tenho acesso aqui aos dados de um Pokémon, né? Só que no nosso projeto nós temos que cadastrar os dados, né? Vários dados de todos os Pokémons. Por isso que não compensa eu pegar de um em um e cadastrando lá no meu site, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, né, esses dados que vêm daqui dessa API, onde eu colocar esse endpoint, né, Pokémon, ele traz aqui diversos resultados, né? Só que eu quero que traga tipo, uma lista um pouco maior, né? Hoje nós temos 1.281 Pokémons, cada um com diversos itens, né? Como vocês podem ver aqui. Tá? Eu quero alguns específicos, né? E eu não quero ficar perdendo tempo e ter que tratar esses dados, né? Então, o que eu fiz, né? Que eu acho que vocês podem estar fazendo para outros projetos. Imagine que vocês tenham aí outras APIs, como por exemplo de um imóvel, de uma concessionária, né, uma imobiliária, uma concessionária, uma loja, e vocês estão com alguma dificuldade em fazer esse consumo, né, fazer essa importação. Bom, eu vim aqui no chat GPT, tem até aqui já pronto mais ou menos, ó, e pedi para ele, né, trazer um código JavaScript para mim. Eu vou até copiar aqui. Aí eu vou colar aqui, ó. Eu pedi para ele escrever para mim um código JavaScript, né, que exporte um arquivo JSON com os seguintes dados da Poke API, né? Ele já entende qual que é a Poke API. Se for uma API menos popular, eu coloco o endpoint aqui, né? Mas no caso da Poke API ele já sabe. Então eu pedi aqui nome de, eu pedi aqui, ó, oficial artwork, peso, altura, habilidades e tipos, certo? Faça também, né, o progresso ser exibido no console. Eu já vou explicar o que é isso, tá? Então vamos lá. Aqui ele fala que ele não pode executar o código, né? No entanto, ele pode fornecer. Então ele forneceu aqui para mim esse código, né? E o interessante, como eu pedi para ele fazer aqui em JavaScript, né? Ele já trouxe para mim aqui, ó, um formato para eu utilizar no Node, né? Então, eu até falo aqui, a certeza de ter Node instalado, né? E assim, eu estou usando JavaScript, né? Porque eu tenho familiaridade. Se você tem familiaridade com outra linguagem, como por exemplo PHP, Golang, Java, C, enfim, qualquer linguagem, você pode pedir para ele fazer, né? Claro, se você tem uma familiaridade e não quer pedir para o ChatGPT fazer, você pode criar aí o seu próprio script, né? Só que em questão de segundos ele gerou para mim aqui algo já pré-definido, tá? Eu vou copiar aqui esse código e vou criar aqui uma nova pasta. Vou vir aqui na minha área de trabalho e já tem até aqui, eu vou criar aqui uma nova pasta chamada Nova API Pokémon. Legal. E vou, né, abrir com Code, né, com VS Code. Aqui eu estou utilizando o Visual Studio Code, né, vocês podem utilizar o que vocês acharem melhor, mas eu gosto desse daqui. Tá? Vou chamar aqui de Pokémon Executor, né, ou então Importer. Não, vou chamar só de API, pronto, API.js. Para quem está usando o Node, tem que criar um arquivo, clicando aqui, né, e dar o nome para o arquivo com a extensão JS. Basta, né, a gente colar esse código aqui, tá bom? Vou dar um Ctrl S. E aí tem algumas sacadas, né? O Node, né, se você não tem, você precisa baixar ele aqui, ó, no site oficial, nodejs.org, né? E aí você baixa a versão LTS, tá? Sempre baixa a versão LTS.
ele vai vir com o que nós chamamos de NPM, que é um gerenciador de pacote nativo, tá, do Node. No entanto, eu fiz algumas alterações aqui para mim, né, para o meu serviço, e eu estou utilizando o Yarn, que também, né, é um gerenciador de pacote. Então, se você colocar aqui Yarn, ele tem aqui o Yarn, você pode fazer a instalação também, tá? Mas se você tem você não quer ficar instalando programas adicionais, né? Você usa o seguinte comando, npm, tá? Para fazer a gestão do pacote. E, né, você já percebe que tem alguns pacotes que já são obrigatórios, tipo Axios, né? Então você vai ter que fazer npm install Axios, nesse caso aqui, tá? Para outros casos, às vezes ele vai dar um fetch, alguma outra opção desse tipo, então você não vai ter que quebrar a cabeça com isso, tá? Como eu estou utilizando o Yarn, né, eu vou dar um Yarn add, né, que é a mesma coisa do npm, só que por um outro comando, tá? Aqui para a gente testar, eu vou testar apenas com 10 pokémons. Você viu que na API ele trouxe 1000, né, limite de 1000. E aqui eu estou pedindo apenas um limite de 10 para testar. Então eu vou fazer o seguinte, yarn add, só vou salvar aqui, ó, yarn add Axios, tá? Você vê que aqui ele já criou aqui para mim uma pasta node modules, né? Trouxe aqui esse pack de JSON, que são das dependências que nós temos aqui no projeto, né? E o yarn lock, né? São arquivos aí, você não precisa se preocupar com isso, né? Mas isso aqui é importante você saber que gerou. Se não gerou, se você estiver utilizando npm init, tá? Que daí ele já vai gerar essa pasta aqui para você, tá bom? E outra coisa também que ele pediu aqui, né? O próprio ChatGPT, ele fala isso pra gente aqui, ó. Node, né? Nome do arquivo para executar. Então, no meu caso, tá api.js, eu vou fazer o seguinte: node api.js. Ó, e o legal é que ele vai mostrando aqui o progresso, ó, que eu pedi para ele fazer, né, no console. Então, beleza. Aparentemente aqui ele exportou, né? E tá aqui os dados, né? Com esses dados aqui já tratados, né? Olha que legal, os dados já estão tratados certinho. Mas tem duas coisas aqui que não estão certas, né, ainda. Por exemplo, o peso tá em, eu acho que é deciquilogramas, alguma coisa assim. Então esse peso aqui não está em quilo, né? E essa altura aqui não está em metros ou centímetros, né? Ela está em vezes 10, né? Se eu não estou enganado, centímetros vezes 10. E aqui também está em peso vezes 10, tá? Então, o que eu vou pedir aqui agora, né, para o nosso chat GPT? O seguinte, por isso que é interessante testar. Eu vou pegar esse arquivo aqui, vou renomear ele aqui como rascunho, tá? E vou deixar aqui meu sistema aberto. Vou pedir aqui. Agora, faça o peso e a altura virem em centímetro e quilogramas. Escreva o código completo. Ele vai atualizar aqui para mim, né, o código. Você vê que é um código assim mais simples, mas ele já retorna certinho, tá? Ó, você vê aqui, ele já converteu para aquilo, né? Aqui é a mesma história, né? E multiplicou aqui, certo? E vamos lá. Acho que no console também já está mostrando aqui certinho. Vamos voltar aqui, vamos no Ctrl A, Ctrl V, né? Ctrl S. E vamos executar mais uma vez aqui nossa API. Só que agora ele está puxando de 1000, né? Eu vou cancelar apertando Ctrl C. Vou voltar aqui, isso aqui é importante a gente sempre verificar, tá? Vou colocar 10 apenas para teste. Vou executar aqui o projeto mais uma vez. Legal, então vamos lá. Ele gerou o arquivo aqui novamente. Olha que legal, agora sim, ele já está me dando aqui em quilo, né? E em centímetros, tá bom? No projeto nós podemos modificar essas informações, colocar outras informações,
tá? Como, por exemplo, evoluções e tudo mais, mas isso aí a gente pode estar fazendo aí mais adiante, tá bom? Agora nós vamos fazer a importação ou, né, consumo, né, vocês podem chamar do jeito que acharem melhor, desses dados. Só vou verificar aqui antes se essa imagem aqui é a imagem que eu quero pegar, tá? De cada Pokémon. Vamos ver aqui. É essa mesmo, é essa imagem que eu quero para cada Pokémon, tá bom? Então, nós já temos aqui esses dados, né? .json. Vou fazer aqui agora o seguinte, a última alteração. Vou pegar aqui, tá, limite 10, e colocar 1281, né, que é o limite dos Pokémons. Vou dar Ctrl S. Vou deletar esses dois aqui que não me servem mais, né? Também não vai servir tanto. Vou executar de novo aqui o Node e ele vai gerar aqui para mim esse arquivo aí com 1200 e lá vai Pokémons. Tá? Pode demorar um pouquinho, né? Mas assim que acabar a gente já volta aí para nossa próxima aula.